Prezados congressistas, muito obrigado pela presença, participação de todos vocês. Sejam novamente muito bem-vindos. E a partir desse momento, então, teremos a última palestra de hoje neste auditório 1. Lembrando a todos vocês que após encerrada aqui a palestra, nós teremos o coquetel. Será servido aqui mesmo, no ambiente do nosso centro de convenções. Todos estão convidados. E a palestra, teremos aqui o assunto, investimentos em renda fixa. Nós convidamos para moderar, para coordenar esta atividade, o Eliezer, ele que é do Instituto de Barueri, representando também a APPLAN nesse momento. Seja muito bem-vindo, o nosso moderador. Convidamos também, mais uma vez, os agradecimentos aos patrocinadores do 21º Congresso de Previdência da APPLAN, a todos os patrocinadores, também a presença dos palestrantes Luan Augusto. Por favor, Luan, perdão. Vamos receber também. Convidamos também a Cristina Kelly dos Santos. E convidamos o Fernando Cavalete. Seja muito bem-vindo a esta atividade. A todos vocês, aproveitem bastante o assunto. E nesse momento, dando as boas-vindas e apresentando oficialmente os nossos palestrantes, o Eliezer. Muito obrigado pela participação e presença de todos vocês. Falar um pouquinho para nós. Olá pessoal, boa tarde. Como já foi dito, meu nome é Eliezer, eu sou gestor de investimentos do RPPS de Barueri. E o tema da nossa palestra é investimentos em renda fixa, né? A renda fixa, que é a mãe de todos os mercados, né? É em função dos preços das treasuries, dos créditos soberano, que todo o resto do mercado é precificado, né? E um momento que a gente está vivendo, um momento onde as correlações foram quebradas, né? A gente observa, por exemplo, o VIX operando na casa dos 25%, 30%, ao mesmo tempo que o DXY fica abaixo dos 100 pontos, né? Ou seja, o momento em que a gente observava o mercado, quando estava em pânico, os agentes econômicos estavam em pânico, o capital migrava para o núcleo do capitalismo, e o dólar subia, e agora a gente está vendo tudo ao contrário, né? E as treasuries, que são os títulos da dívida americana, com seus yields cada vez mais elevados, né? Hoje operando aí na casa dos 4,3. Né? Bom, então, para falar um pouco de toda essas confusões, quebra de correlação, e como manejar os nossos recursos previdenciários, né, no momento tão caótico que nós vivemos agora, nós convidamos, já estão aqui no palco, né, inclusive, o Luan Augusto, que é formado em análise de sistema pelo Instituto Federal de São Paulo, pós-graduado em mercado de capitais, possui o certificado CFP e atua no mercado financeiro há uma década, relacionamento com grandes investidores. Atualmente ele ocupa o cargo de gerente executivo da Caixa Asset. Além disso, é um dos idealizadores do podcast RPPS Caixa. Temos também aqui a Cristina Kelly dos Santos, formada em administração, especialista CEA Ambima e também planejadora CFP. Ela possui pós-graduação em finanças e MBA em mercado de capitais, atualmente cursando finanças internacionais e política macroeconômica pela FGV. Possui mais de 15 anos de atividade no mercado financeiro, entre grandes bancos e corretoras. Atualmente exerce a função de analista de investimento sênior da Sicredi. Temos também aqui o Fernando Cavalete, formado em Engenharia Civil pela Politécnica da USP, pós-graduado em Finanças Econômicas pela FGV, CFA desde 2014 e atua no Itaú desde 2007, em diversas áreas, e em 2010 na área de Wealth Management, no Itaú Asset desde 2014. Atualmente ocupa o cargo de superintendente na área de Portfolio Specialist. Bom, então, desejo a todos uma boa palestra e vamos iniciar então com as damas. Cristina, por favor. Obrigada. Boa noite, pessoal.
Eu sou a Cristina, como já foi dito, especialista de investimentos do Sicredi. E hoje eu estou aqui para apresentar essa instituição, a qual eu represento, né? Apresentar para vocês um pouco mais, falar de cenário econômico, né? Tudo isso que nós estamos vivendo, todas essas notícias, e como elas podem impactar principalmente no nosso portfólio de renda fixa, que é o nosso painel. Vamos lá. Esses são os nossos dados institucionais, os nossos grandes números, como eu gosto de dizer. E esses grandes números nos colocam numa posição muito privilegiada hoje. Nós somos o 7º maior conglomerado financeiro do país. Estamos entre as 10 maiores instituições financeiras do Brasil. E aqui nesse mapa é importante também mostrar para vocês que estamos presentes em todos os estados brasileiros. Então, sim, tanto para a pessoa física quanto pessoa jurídica e também para o RPPS, conseguimos dar um atendimento próximo e humanizado, que é um dos nossos propósitos. Vamos lá. Aqui. Nossos números de RPPS, nós somos a 4ª maior instituição financeira do Brasil em números de diferentes RPPS cotistas e a 7ª maior em números em volume sobre gestão. Então, são 570 RPPS cotistas e temos sob gestão mais de 5 bilhões. Todo esse volume dividido em 12 fundos de investimentos, em diferentes classes. Então, nós temos renda fixa, multimercado e fundos de ações. Como foi dito, né, anteriormente, proporcionamos uma diversificação através do nosso portfólio. Os números da nossa asset, que faz a gestão, né, desses recursos do RPPS, nós temos mais de 130 bi sob gestão, distribuídos entre 50 fundos e carteiras. Esse volume que nós temos nos coloca como a 7ª maior gestora de renda fixa do país, a 13ª maior gestora do Brasil, em um universo de mais de 700 gestoras. Então, além de sermos uma instituição financeira que está entre as 10 maiores, nossa asset também circula entre as 15 maiores do país. Trouxe as nossas projeções até para entender como está o nosso cenário econômico. Né? A gente está ouvindo falar tantas notícias e cada uma das instituições vão trazer as suas projeções, porque é baseado nessas projeções que faremos as nossas alocações e recomendações. E vale ressaltar que a equipe econômica do Sicredi, ela é top 5 de projeções econômicas pelo 7º ano consecutivo. E por que é importante isso? Significa dizer que as nossas projeções são muito próximas do que realmente acontecem, se concretizam, né? Então, nós temos aqui, reforçando com vocês, taxa de juros, a Selic, para esse ano, projeção para fechamento de 2025, de 15,25%, para o ano que vem, de 13%. Então, taxas de juros ainda altas, né, para o final desse ano e para o próximo ano. IPCA, inflação, gosto de dizer que é o custo do dinheiro, nós temos para esse ano 5,8% e para o ano que vem 4%. E aí eu soltar esses números e dizer para você, mas esses parâmetros são bons, são ruins, Cris? Como que é isso para o nosso dia a dia? Pessoal, nós, como países emergentes, temos a nossa meta de inflação de IPCA em torno de 3%. Podendo chegar a 1,5% acima ou 1,5% abaixo, seria um intervalo, diríamos, equilibrado para circularmos. Então, uma inflação, como vocês podem ver, o IPCA para 2025 em 5,8% é acima do teto da meta, que seria 4,5%. A gente só entraria dentro do teto da meta, aliás, mais próximo dessa meta, a partir do ano que vem. Isso mantendo as mesmas condições. Acho que vale ressaltar também que o mercado financeiro, de forma geral, ele não é uma foto. A gente não vai poder tirar uma foto do que está aqui agora e basear isso até o final do ano. Isso é constantemente atualizado pela nossa equipe econômica, conforme saem as notícias, e todas essas expectativas, elas tendem a influenciar. Temos o PIB, que é o crescimento do nosso país, para esse ano, 1,8%, e para o ano que vem, 1,5%. Então, isso mostra que o nosso país crescerá menos nos próximos anos. E por que isso? Porque nós temos uma inflação com expectativa para esse ano fora do teto da meta, fora da normalidade, somente a partir do ano que vem, que ela voltaria, ainda não é a meta, né, dentro do teto da meta, como eu ressaltei para vocês, e aí foi necessário aumentar a taxa de juros para conter essa inflação. Todo esse aperto monetário, ele penaliza a atividade econômica, e aí é onde a gente vê esse resultado, principalmente no crescimento do país, no PIB. Por isso é importante acompanhar também esses indicadores. Taxa de câmbio, valor do real frente ao dólar,
5,90 para esse ano e 5,95 para o ano que vem. Então, essas são as projeções da nossa equipe econômica, e vocês conseguem ter acessos sendo associados ou até mesmo através do RPPS nas nossas cooperativas, né? E aí eu gosto de ressaltar que, assim, vocês têm acesso através dos canais digitais, mas principalmente através do acesso físico, indo até as agências e consultando os nossos assessores, e também para trazer essas informações e atualizações para vocês. Entendendo tudo isso de cenário, Cris, entendemos que a taxa de juros está alta, a projeção é que a gente continue com essa taxa alta até o final desse ano. Então, nós teremos mais 2 aumentos, nossa equipe econômica projeta mais 2 aumentos de 0,5% e estabilidade no segundo semestre, como vocês podem ver, 15,25%, e só a partir do ano que vem é que começa a ter alguns cortes, mas taxa ainda alta. Então, taxa de juros alta, inflação ainda alta para esse ano, começando a arrefecer, a cair a partir do ano que vem. De que forma que a gente pode se favorecer desse cenário? E que investimentos e como eles se comportam diante desses cenários? Que é essa a minha missão com vocês hoje. Como vocês podem ver, está em destaque a nossa parte do portfólio de renda fixa, porque é onde nós daremos o foco hoje, tanto eu quanto os colegas das outras instituições. Nós falaremos principalmente desses indicadores e entender como eles se movimentam, se eles se assemelham à taxa de juros e como eles vão se dar. Então, a gente não vai falar aqui de fundos especificamente, nós vamos falar de indicadores, que vão ajudar vocês na tomada de decisão, que a gente que não, sabe que não é fácil, sabe que é um grande desafio, né, escolher todo esse portfólio de RPPS. Primeiro deles é o DI, ou a Selic. Cris, mas o que significa tudo isso, pessoal? Esse indicador, ele é um indicador pós-fixado dentro da renda fixa. Nosso foco, como já foi dito, será a renda fixa. E ele é um indicador pós-fixado. E quando é que esse tipo de indicador se favorece? Vou trazer aqui para vocês. Em momentos em que a taxa de juros está alta. Então, foi também muito reforçado pelos colegas, né, da apresentação anterior sobre a questão do momento da renda fixa estar favorável. E sim, porque tanto o DI quanto o Selic, e aí eu posso mostrar para vocês ali o nosso fundo Liquidez Empresarial, que é atrelado ao DI, e outras instituições também têm esse fundo, com certeza. E por quê? É aqui onde é colocado a parte de liquidez. Assim como na pessoa física a gente tem que ter ali o recurso para reserva de emergência, no RPPS também, necessariamente, temos que ter esse valor, que é o valor de caixa. Então, não é uma opção ter esse tipo de fundo. A gente pode escolher a instituição e ele sempre vai ser um fundo conservador que acompanha a taxa de juros. Então, investimentos que são considerados os mais seguros, eles fazem o quê? Acompanham a taxa de juros. Falando aqui, vamos fazer uma analogia, que a gente está com essa taxa aí ao longo de todo o ano, a taxa atual em 14,25, podendo chegar ao final do ano em 15,25. Cris, você está querendo me dizer, então, que esses investimentos vão rentabilizar algo muito próximo à taxa de juros? Exatamente isso. Por isso que, nesse momento, a gente fala tanto da renda fixa, porque é onde vocês vão ter a liquidez, os investimentos líquidos, né, para resgate, para o caixa, ali, até para futuras alocações, e que vão trazer uma rentabilidade interessante. Então, é uma oportunidade. Como eu digo, tudo que eu estou dizendo é que eu quero que vocês associem tanto para o RPPS, como também para a pessoa física, para os investimentos de vocês. Então, entendemos que fundos atrelados, investimentos atrelados ao DI ou à Selic, acompanham a taxa de juros. No momento que a taxa de juros está alta, é interessante. Cris, e quando essa taxa de juros estiver menor, a gente tem aí, por exemplo, no gráfico, o momento que ela chegou a 2%. 2% ao ano de rentabilidade seria o que se espera desse tipo de fundo. Então, entenda, essa rentabilidade ao ano, tá, pessoal? É que a gente está sendo gravado, vai que alguém chega e fala, Cris, mas você falou para mim que era ao mês. Não, sempre ao ano. Os 14,25 ao ano, 15,25 ao ano, é o que se espera de fundos que são pós-fixados, atrelados ao DI e à Selic. E à medida que a taxa comece a ter cortes e a reduzir, o que vai acontecer? Esses investimentos também vão rentabilizar menos. Então, eu vou pegar, Cris, toda a liquidez do RPPS e vou diversificar em outros investimentos. Não, pessoal. Pensamento, qual que é o foco desse tipo de investimento? Liquidez. Então, independente da taxa de juros alta ou baixa, eles devem continuar com liquidez, que é a facilidade e a rapidez no resgate. Então, esse investimento ele pode se favorecer nesse momento, sim, mas o foco dele é a liquidez e não a rentabilidade. É bom sempre ressaltar isso, porque senão vai ter RPPS falando, olha, vamos buscar uma diversificação, se já tiver o valor do caixa ali necessário, sim. Mas se não, pessoal,
é liquidez. Tá? Resgate rápido, é para as emergências, para cobrir o fluxo do dia a dia. Na renda fixa também temos outro indicador, que é muito falado também, que é o IRFM. Vocês devem ouvir falar nas alocações de vocês. Mas, Cris, o que significa o que tem dentro desse tipo de investimentos? Pré-fixados. Nós temos os pós-fixados e os pré-fixados. Mas como funcionam os pré-fixados? Como já foi dito pelo nome, pré-fixado é um pré-combinado, é um pré-acordo. Como que funciona na prática tudo isso? Eu chego para vocês, e mais uma vez, é só uma simulação, falo para vocês, olha, esse ativo aqui vai pagar 10% ao ano durante 5 anos. Estamos pré-fixando, fazendo um pré-combinado de que essa taxa se dará ao longo desse período, certo? Cris, mas a taxa foi para 2%. Eu vou continuar pagando 10%. Não foi o que a gente combinou? Mas essa taxa foi para 15%, Cris. Eu vou continuar pagando o 10%. Então, IRFM, eles têm em sua composição os pré-fixados, e os pré-fixados eles funcionam dessa forma, é um pré-acordo, é um pré-combinado. Então, entendemos aqui o DI, que acompanha, ou o Selic, né, os fundos DI, o Selic, que acompanha a taxa de juros, o IRFM, que são os pré-fixados, então sempre lembre, pré-combinado, pré-acordo, então dentro desse tipo de fundo, a gente vai ter ativos pré-fixados. E como eles se favorecem, então, Cris, pegando por esse ângulo? Nós entendemos que o DI e o Selic se favorecem quando o juros está alto, certo? E o pré-fixado, quando ele se favorece? Quando a gente tem uma expectativa, pessoal, de queda de juros. Por quê? Se nós travarmos essa taxa mais alta, igual aqui a gente colocou 14,25 ao ano, se essa taxa cai para 10, eu vou estar ganhando acima do mercado. Não é mesmo? Então, eu estou ganhando um diferencial em relação a isso. Se ela vai para 2, eu vou estar ganhando acima do mercado. Então, esse tipo de investimento atrelado com o indicador IRFM, e aí ele pode ser 1, mais, enfim, aí depende do período que está sendo sinalizado ali pelo fundo, isso sempre está em destaque, importante ressaltar, a gente pode se favorecer em momentos que a gente tem uma expectativa de queda de juros. Cris, outro que foi falado aqui, inclusive, na palestra anterior e que também se ouve falar, é o IMAB. O que significa esse monte de letrinhas? O IMAB são títulos híbridos. Eles vão ter uma parte pré-fixada, que vai ser aquela parte fixa, daquela que a gente vai combinar, e uma outra parte vai remunerar o IPCA. IPCA, Cris, lembra que eu falei do IPCA lá atrás, das projeções de inflação, do custo de dinheiro? Sim. Então, ele é misto. Ele tem uma estratégia que te garante um percentual fixo, pré-fixado, e o outro vai oscilar conforme a inflação. A gente fala que ele vai ter, a gente costuma dizer que você vai ter um ganho real acima da inflação. É o que esse tipo de fundo de investimentos atrelados ao IMAB traz para vocês. Uma diversificação interessante também, né, pessoal? Dentro de um mesmo fundo de investimentos, você poder acessar ali uma taxa pré, que vai ser fixa, e a inflação, que vai ter a sua flutuação. E aqui, pelo Boletim Focus, a gente pode ver que não só o Sicredi, mas o Focus, que é a mediana das expectativas do mercado como um todo, acredita que essa inflação vai continuar alta por um tempo maior, né? Então, nós temos a expectativa para 2025, 2026, 2027 e 2028. A expectativa é que somente em 2028 ela chegue a 3,80. Lembra que eu falei para vocês da meta? 3%. Então, de acordo com as expectativas do Boletim Focus, essa taxa ainda continua alta ao longo dos próximos anos. Uma diversificação interessante para que a gente possa aproveitar, né, ter a oportunidade de investir em renda fixa. E o último indicador, o crédito privado. Crédito privado, pessoal, ele busca superar o CDI. Só que ele tem algumas características e uns pontos que eu tenho que ressaltar para vocês. Ele aplica em títulos privados. Como que eu vou saber, Cris, se é bom ou ruim esse título no qual está sendo aplicado? Enfim, qual a qualidade desse crédito, né? Os outros são mais comuns de serem aplicados, até porque são mais conservadores. Nós temos ali os que acompanham a Selic, os IRFM, que é prefixado, nós temos os IMABs, que são mistos, né, inflação e prefixado, mas o crédito privado, muitos têm receio. E vamos entender o que é importante nós sabermos do crédito privado. Rate, classificação de risco. Aqui eu trouxe a classificação de risco do Sicredi, como vocês podem ver ali
nas principais agências classificadoras de risco, trouxe da Standard Poor's, da Fitch e da Moody's, nós somos AAA, então temos a maior nota nas 3 agências classificadoras de risco. E vale ressaltar, quanto mais acima, mais segura essa instituição, quanto mais abaixo, mais risco tem. Cris, mas como que funciona essa questão desse risco de crédito, desse fundo que você está explicando? Pessoal, o risco de crédito é o risco de você não receber o recurso investido. Existe isso? Existe. Então, importante vocês saberem o rating da instituição a qual vocês estão aplicando o recurso de vocês, porque corre o risco de que vocês não recebam esse recurso, e sempre levando em consideração tanto o RPPS quanto também na conta pessoa física, né? Eu acho que aqui a gente é um momento que a gente tem para compartilhar todas essas experiências e trazer um pouco de conhecimento para vocês em relação a tudo isso. Entenda uma coisa, pessoal. Quanto maior a possibilidade de retorno, maior o risco. Vocês perceberam que eu vim falando do DI, dos pré-fixados e do crédito privado. Sim, dentre esses principais indicadores que eu trouxe para vocês, o crédito privado ele busca o quê? Superar o CDI, superar o mais conservador que acompanha a taxa de juros. Porém, ele tem um risco maior, que é esse risco que eu falei da análise de crédito, que é importante que vocês acompanhem. Então, quanto maior a possibilidade de retorno, maior o risco. E à medida que a taxa de juros comece a cair, a gente sabe que vai ser necessária essa análise de investimentos, de diversificação, enfim, de um portfólio que busque mais ativos para trazer uma mesma rentabilidade que talvez hoje, com a taxa de juros alta, está sendo fácil alcançar. Fácil, acho que nunca é, né? Sempre um desafio manter acima da meta atuarial. Entendendo tudo isso, nós vamos fazer uma análise de histórico. E aí, nós temos como parâmetro essa última barra, que é IPCA mais 6, que costuma ser a média da meta atuarial da maioria dos RPPS, essa barra vermelha. Aqui eu trouxe 2023. 2023 foi um ano onde foi mais fácil, mais factível bater a meta atuarial. E por quê? Porque a maioria dos indicadores, e ali começando do primeiro para o último, nós tivemos o CDI, a Bolsa, ações Ibovespa, o IDK, o IMA-B, que é aquele que falei para vocês que é atrelado à inflação, aí tem o IMA-B, o IMA-B5, o IMA-B5+. O que esses números à frente desses indicadores? Os prazos, então 5, 5+, aí tem o IMA geral, IRFM, que é o prefixado, aí tem o IRFM, o 1+. Então, sempre isso aí é a diversificação de prazos desses títulos, S&P 500, que são ações norte-americanas, e o vermelhinho ali, que é o nosso parâmetro da meta atuarial, para que vocês entendam quais desses indicadores conseguiram chegar a essa média de IPCA mais 6 e quais se aproximaram. Então, nós tivemos ali praticamente todos eles acima dessa meta. Então, 2023 foi um ano mais tranquilo para o RPPS. E 2024, Cris? De 2024, como mostra a nossa simulação desses principais indicadores, já foi um ano bem mais desafiador. E por quê? Pouquíssimos desses indicadores conseguiram atingir a meta. Lembrem que ali a meta, esse IPCA mais 6, é só um balizador para que a gente possa fazer uma análise geral. Ali nós só tivemos o CDI se aproximando e ações norte-americanas, que é através do S&P 500, que superou isso aí. Então, o ano de 2024 ele foi mais desafiador e foi necessário uma diversificação maior para se atingir essa meta, que nós trouxemos como parâmetro, de IPCA mais 6. Analisando o passado, né, e tudo isso que foi vivido, quais são as expectativas para esse ano de 2025? E aqui nós temos, eu trouxe acumulado até o fechamento, do mês passado, nós temos a maioria dos indicadores performando próximo. Lembre-se, o balizador é o IPCA mais 6 ali, a última barrinha, que é a barrinha vermelha, e o tracejado é essa média. Então, nós já temos a maioria dos indicadores acumulados, claro, não até o final de 2025, a gente não consegue prever o futuro ainda, mas nós temos aqui essa média para vocês de rentabilidade. Então, é um ano que a gente está podendo se favorecer desse movimento de altas taxas de juros e de inflação em alta, né, acima da média, acima da meta. Pessoal, qual que são as nossas conclusões, né, após a análise de todos esses indicadores de cenário?
A taxa de juros alta ela favorece investimentos mais conservadores para o RPPS, né? A gente já foi reforçado isso até aqui anteriormente. Então, só que à medida que essa taxa de juros fique menor, uma diversificação maior será necessária. Então, além de fundos de renda fixa, puramente renda fixa, nós teremos também fundos com duração, que a gente costuma dizer, fundos com duração mais alongada, que poderão trazer uma diversificação, uma rentabilidade melhor. Assim também como os fundos multimercados e os fundos de ações. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao painel, mas eu quero avisar vocês que eu ficarei aqui ao longo de todo o congresso, caso vocês tenham dúvidas, enfim, passe no stand do Sicredi para a gente poder tomar um café juntos. E obrigada pela atenção de todos. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco aqui para vocês, né, num cenário tão turbulento como a gente está passando. A minha ideia aqui é passar um pouco de cenário macro, tá, global, Brasil, e tentar mostrar para vocês por que a gente está num ambiente bastante favorável para investimento em renda fixa, tá, tanto no Brasil quanto no exterior. Acho que se eu tiver sucesso, vocês saem aqui com essa cabeça aqui de que, de fato, em renda fixa tem as maiores oportunidades que a gente está enxergando, tá? Vou colocar a apresentação. Eu trouxe bastante slide. Falar aqui sem apresentação vai ser difícil. Tá aí. Bom, então aqui no nosso combinado, ficou comigo aqui a tarefa aqui de falar um pouco desse cenário macro, tá, gente? Vamos lá. Então, começando aqui pelo internacional. Não tem como não falar de internacional, falar de mundo hoje, sem falar da questão aqui das tarifas, né, que estão sendo implementadas e discutidas aí pelo governo Trump, tá? De fato, hoje, esse é o maior vetor formador de preços que a gente tem no mercado hoje, tá? Os fundamentos, nesses momentos aqui, eles ficam um pouco de lado, né? E o que a gente vê, de fato, todos esses movimentos atípicos aqui acontecendo muito em função das incertezas que isso gera, né? Então, só para trazer um pouco do histórico cronológico aqui, né, o presidente Trump ele foi eleito, ele já vinha com essa agenda, né, uma agenda já de campanha, tá, de fazer essa implementação de tarifas. A ideia dele é tentar resgatar a indústria manufatureira nos Estados Unidos, né. Ao longo das últimas décadas, ali, os Estados Unidos ele foi fazendo um modelo de importação, ou seja, a China exportando produto barato, né, com uma indústria super eficiente do ponto de vista de manufatura, inundando aqui o mundo e também os Estados Unidos com produtos baratos. Isso foi acontecendo ao longo das últimas décadas, e uma da agenda do presidente Trump é tentar resgatar um pouco essa indústria manufatureira dos Estados Unidos, tá? E a gente está vendo que está tendo um custo grande aqui em termos de questões econômicas, né? Então, assim, o primeiro problema foi, essa agenda foi bastante errática, né? Então, o Trump ele se apoia muito em dois conselheiros dele, que é o Howard Lutnick e o Scott Bessent, que estão tocando essa agenda de tarifas. E tudo isso foi feito de uma maneira bastante desorganizada, tá? Para não dizer, para falar o mínimo. Então, com anúncios e retiradas, né, idas e vindas em relação a tarifas, anúncios de tarifas para setores, depois voltando atrás, depois anúncio de tarifas de produtos que nem poderiam ser tarifados porque abrangem acordos, né, bilaterais de comércio. Isso já começou a gerar uma certa incerteza no mercado, né? Até que, dia 2 de abril, né, como ficou conhecido, o Liberation Day, ele mostrou aqui uma tabelinha, né, onde ele está trazendo aqui as tarifas recíprocas, né, ou seja, ele está pegando de tudo que os outros países do mundo cobram de tarifas dos produtos americanos e adicionando algumas outras coisas. Se esses países cobram produtos sobre a venda, né, dos produtos americanos, se ele coloca VAT, que é aquele imposto de valor agregado, uma série de coisas que pode dificultar a venda de produtos americanos desses países, ele fez uma conta e, né, chegou nessa fórmula aqui de tarifas recíprocas, tá? Acho que cabe ressaltar aqui
que ela foi bastante desigual, né? Partindo ali de 10% como tarifa básica, o que a gente vê é a Ásia sendo bastante penalizada, tá? Não só a China, mas a Ásia como um todo bastante penalizada de forma bastante assimétrica, tá? Então a Europa aí por volta de 20%, 30% em termos de tarifas de importação, né? A parte mais próxima aqui em termos de regionalidade, né? Então México, Canadá ficando com tarifas mínimas. E a Ásia, tanto China quanto países ali como Taiwan, Singapura, uma série de outros países onde a China, no governo do Trump 1, ela escoou a produção para esses países para tentar justamente fugir das tarifas do Trump, né? Lá atrás, no primeiro governo do Trump, ele colocou tarifa na China, mas as fábricas andaram 100 quilômetros e pronto, né? Já podia exportar para os Estados Unidos sem tarifa. Dessa vez ele tratou de um arcabouço um pouco maior, penalizando também esses países, tá? A China hoje a gente vê, né, nessa escalada de trade comercial aí com tarifas aí próximo de mais de 100%, né, 145%, o que basicamente inviabiliza todo e qualquer comércio entre os dois países, tá? A gente vai, muito provavelmente, esse negócio vai se estabilizar num patamar menor, mas por enquanto teve essa escalada. Europa, Japão é um exportador muito grande, né, de carros, né, a indústria automobilística japonesa, no mundo todo, mas especialmente nos Estados Unidos também foi bastante penalizado. Então, o que a gente tira desse anúncio é que foi assim, mais agressivo do que o mercado esperava. Tá? Então, isso começou a causar, obviamente, bastante incerteza e volatilidade. Tá? A gente tem um índice aqui, que é o índice de incerteza de política econômica. A gente vê nos patamares aí próximos ao que foi o Covid. Tá? Quando a gente olha também a questão de confiança do consumidor, né? No final das contas, assim, fica tudo tão incerto que você não sabe o que esperar, né? E não só o consumidor, mas também os business owners, né? Como é que você vai aumentar a escala de uma produção? Como é que você vai montar uma fábrica? Você não sabe onde montar, você não sabe quanto que vai ser tarifado, se essa tarifa que está aí vai ficar ou não vai, né? Como é que vai se reorganizar toda essa cadeia de supply chain global? Então fica todo mundo em compasso de espera. Isso cobra um preço grande em termos de atividade, né? E também o consumidor aqui fica meio perdido com relação a isso, né? E aí, obviamente, o impacto econômico, macroeconômico, ele passa para o preço dos ativos também. Então, a gente viu um sell-off grande aqui, no caso aqui do S&P 500, né? E o VIX, o índice de volatilidade, o Eliezer comentou no começo aqui, ele chegou a patamares aqui de nível de crise de recessão global. Tá? Quando a gente correlaciona o nível aqui do VIX com questões aí, crise global, recessão global, ele tem uma correlação alta com relação a isso. Então, quando a gente tem ele em patamares aqui bastante altos, tá? Aqui o gráfico é curto, mas ele só atingiu patamares neste nível aqui no Covid e na crise lá de 2008, tá? A grande crise financeira global. Então, tudo isso, de fato, vem penalizando os preços de mercado, não só nos Estados Unidos, a gente olha aqui a Bolsa da Europa também, a Bolsa japonesa, todo mundo sofrendo justamente com essa questão de incerteza. Tá? E não só incerteza, o que no final das contas a tarifa representa globalmente, né? Ele representa menos comércio global. Tá? Então, obviamente, toda essa produção da China hoje que iria para os Estados Unidos e vai diminuir, ela vai ter que ser absorvida por outros países. Isso não é tão trivial assim, né? Eu ouvi uma frase que é bastante verdade, fala assim, ninguém gosta de comprar tanta bugiganga quanto um americano, né? E de fato, sim, tem uma exportação gigantesca de produtos baratos, produtos simples, até da China para os Estados Unidos, o que o resto do mundo até tem condições de absorver, mas não numa velocidade grande, né? Então a gente vai ver uma redução aí no comércio global. E não só da China para os Estados Unidos, mas também exportação de outros países, né? A Europa, principalmente, tem uma indústria manufatureira, uma indústria automotiva bastante forte, vai ter mais dificuldade para exportar para os Estados Unidos, sem contar, né, outros países ali da Ásia. E isso, no final do dia, significa menos crescimento global. Tá? Então, os ativos estão sofrendo não só por questão de incerteza, mas, de fato, a gente vai observar uma desaceleração global como um todo. Tá? Desaceleração global significa que vai ter uma crise? A gente ainda acha que não. Tá? Vai ter uma redução substancial aqui de crescimento, PIB, o mundo vai crescer menos, isso está mais ou menos dado.
Agora, uma crise mesmo, assim, como outros momentos mais difíceis que a gente vive, vai depender muito de como a economia americana vai se equilibrar depois desses dois fatores aqui, que é a inflação e crescimento, né? Então, só para dar um pouquinho mais de cor ali sobre os Estados Unidos, os Estados Unidos é quem sofre mais com essa guerra comercial no primeiro momento, né? Porque você está subindo tarifa de importação dos bens que chegam nos Estados Unidos. Então, é produto mais caro para o consumidor, tá? Da ordem aqui por volta de 2%, né, em termos de inflação. Então, você pega a inflação americana, o núcleo, né, que seria o nosso equivalente ao nosso IPCA. A meta lá é 2, ele está rodando mais próximo de 2,5 a 3. Isso deve jogar essa inflação americana mais próximo de 4, 4,5. Tá? E o crescimento americano, que vinha por volta de 3%, 2,5%, 3% crescendo ao ano, deve crescer mais próximo entre 0% e 1%. Por quê? Porque se você tem, né, o PIB do país, né, muito puxado pelo consumo, né, o consumo ali das famílias dos Estados Unidos, eles têm muito peso no crescimento, né, e ele vinha crescendo por volta de 2%, 3% também. Então, quando você tem, né, a renda real do americano crescendo 2%, 3%, e aí você tem um choque de inflação que vai consumir, né, ou seja, jogar esses 2% para a inflação, significa que a renda real do americano médio vai crescer 0%. Tá? Ou seja, a propensão a consumir tende a cair de uns 2%, 3% para 0%. Isso tem um impacto muito forte no PIB dos Estados Unidos. Tá? Então, para os Estados Unidos, então, a gente vai ter um choque de inflação para cima e crescimento para baixo, tá? O que é o pior desenho aqui para um Banco Central atuar. Eu já falo um pouco mais sobre isso. Tá? E, nesse sentido, os Estados Unidos crescendo menos, né, a gente pega o índice dólar aqui, ele devolvendo boa parte aqui do que foi o ganho que ele teve já na expectativa do governo Trump, né? Então, o mundo mudou bastante, né? Desde quando ele foi eleito, que a expectativa era que os Estados Unidos ia ter mais impulso fiscal para crescimento, né? Corte de impostos para as grandes empresas, estímulos nesse sentido, uma agenda de desregulamentação que também favorece crescimento. E aí, nesse sentido, o dólar acabou se fortalecendo contra as outras moedas. Depois aqui da questão aqui das tarifas, a gente viu ele devolvendo boa parte com relação aqui às outras moedas globais. Tá? E aí, falando um pouco de Banco Central americano, né, o Fed. Né, isso pega o Fed no momento em que ele estava iniciando o ciclo aqui de afrouxamento monetário. Né? Então, os juros lá nos Estados Unidos por volta aqui de 5%, né, um patamar alto historicamente para os Estados Unidos, o Fed já vinha cortando, e aí vem esse choque, né, de inflação e crescimento para ele ter que lidar. Lembrando que o Banco Central americano ele tem 2 chapéus de mandato, né, então ele primeiro olha para a estabilidade de preços, depois ele olha aqui, ou ao mesmo tempo ele tenta maximizar o emprego dado a estabilidade de preços. Tá? Então é um duplo mandato. E como é que ele faz isso? Né? Porque a inflação vai para cima e o crescimento vai para baixo. Então, se ele corta juros, ele acaba não lidando com o problema da inflação. Agora, se ele mantém os juros altos por mais tempo ou até sobe os juros para lidar com o problema da inflação, ele vai afundar a economia americana, aí sim, numa recessão um pouco mais pronunciada. Tá? Então, é um equilíbrio super tênue. O que a gente tem visto, então, né, em termos de inflação por lá, a inflação rodando um pouquinho acima da meta de 2%, né, principalmente o núcleo aqui estacionado aqui por volta de 2,6, 2,7. Como eu falei, esse indicador aqui ele deve passar mais para cá, tá? Mais próximo de 4%, até 4, 4,5%, com o choque de importação. Como curiosidade aqui para todo mundo, a alíquota efetiva de importação que os Estados Unidos cobrava, né, de todos os produtos importados, se você pondera pelo volume importado de cada um dos países, não sei se vocês têm aqui ideia de quanto que era, mas era por volta de 2% só, tá? Ou seja, um país super aberto, né? Economia bastante aberta, que exporta bastante, importa bastante, com uma tarifa efetiva de 2%. Com toda essa questão aqui de tarifas recíprocas e tudo mais, a gente acredita, né, olhando alguns relatórios aqui, por exemplo, da Goldman Sachs, que esses 2% vão sair para 20%, tá? Em termos de tarifa final efetiva dos produtos importados nos Estados Unidos. Então, de fato, é um programa aqui, uma política de preservação da indústria local, principalmente aquele meião dos Estados Unidos, né, que não se aproveitou da prosperidade em que a gente vê os extremos, né, tanto a costa oeste quanto a costa leste
tiveram nas últimas décadas. Você pega o meião dos Estados Unidos ali, de fato, eles ficaram um pouco para trás. É isso que o Trump está tentando resgatar. Tá? Mas a gente precisa saber se o próprio americano vai querer isso, né? Porque ele está fazendo tudo isso para a gente trazer as indústrias e as fábricas de volta ali para os Estados Unidos. Mas será que o americano quer ir lá voltar a ter aquele emprego de ficar apertando o parafuso? Coisa que, por exemplo, hoje a gente tem outros países asiáticos fazendo com uma eficiência, uma escala muito maior? Não sei, né? Assim, por enquanto, o preço que está sendo pago está sendo alto nesse sentido. Tá? Mas voltando aqui, a inflação, então, ela vinha caminhando aqui, né, ou se estabilizando aqui muito próximo da meta, ela vai subir. Tá? Importante a gente olhar a inflação que está percebida no longo prazo na curva de juros. Tá? Então, a gente também não vê hoje nenhum descolamento aqui do que é a inflação, né, rodando aqui nesse intervalo de 2 e 3, pega a inflação implícita na curva, né, de 2 e 10 anos, de 2 e 5 anos, desculpa, ela está em patamares aqui pré-crise financeira global, tá? Que é ok. Isso aqui é super importante para o Fed. Tá? Se isso aqui começar a descolar, muito provavelmente a gente vai ver uma atuação mais dura, mais hawkish, mantendo os juros mais altos nos Estados Unidos, o que impacta aí também a renda fixa no mundo como um todo. Tá? Mas, por enquanto, a gente não está vendo nenhuma descolagem aqui dessa inflação. E aí o outro chapéu do Fed, que é a questão do emprego. A economia americana segue bastante robusta, né, com a formação de empregos bastante forte. Quando a gente olha as médias móveis aqui, é natural que teve essa desaceleração com juros bastante apertados por lá. E agora, até na margem, a gente vê até um repique aqui na formação de empregos. Ou seja, a economia lá, essa crise, esse evento está pegando a economia americana num patamar bastante sólido, tá? Com desemprego bastante baixo, historicamente, com um mercado de trabalho gerando bastante emprego e inflação caminhando para a meta. Tá? É nesse momento aqui que chega essa questão aqui das tarifas. Tá? E aí o mercado discute muito. Né? Então, nesse cenário de estagflação americana, o que é? Inflação alta para os padrões dele e crescimento baixo. O que o Banco Central faz nesse sentido? E, por enquanto, aquela balança, lá, aquela queda de braço entre corta os juros para estimular a economia ou deixa os juros altos ou até subo para poder combater a inflação, quem está ganhando essa queda de braço, por enquanto, é a visão de que o Fed vai dar algum suporte para a economia, que não deixar, de fato, ela entrar numa crise um pouco mais persistente, que depois isso é muito mais difícil de arrumar do que, eventualmente, a inflação transitória. Né? Vamos lembrar que a gente está vivendo um choque de inflação. Né? Então, ela sai de 2,5% para 4,5%, mas depois, né, tudo mais constante, esse preço se estabiliza. Preços estabilizam em nível mais alto, mas a inflação ela volta, né, a crescer por volta dos seus 2% ao ano. Então, como é que ele vai lidar com isso? Né? E, por enquanto, ele tem lidado de forma cautelosa. Né? O que ele vem dizendo é o seguinte: não vamos nos apressar, vamos entender como é que se estabiliza essa questão das tarifas comerciais. É super importante isso para ele saber o impacto da inflação e no crescimento. Hoje ele está basicamente navegando às cegas, né? E o que a gente acredita que ele vai fazer é esperar, e se de fato depois tiver algum impacto relevante em termos de atividade, aí ele vai cortar, ele vai dar aqueles insurance cuts que o Trump fala. Né? O Trump fica cobrando o Powell, né? Acho que todo presidente fica cobrando o banqueiro central para poder estimular a economia. E é mais ou menos nesse momento que a gente está passando. Ele fica batendo no pau, depois ele fala que não tem nada contra ele, que acha que ele deveria cortar juros, mas que não vai obrigar, que não vai substituir. Mas é isso, é uma tarefa difícil para o Banco Central. O que eles estão fazendo é esperar. Se de repente a atividade embicar muito para baixo, ele vai ter que cortar mais, de forma mais agressiva. Esse é o preço um pouco por ele esperar nesse momento. Tá? Algumas definições. E quando a gente vê, né, o título dos tesouros americanos aqui na curva, nesse primeiro momento, depois do anúncio das tarifas, né, todo mundo imaginou que a crise ia ser muito mais significativa, muito mais representativa do que o impacto, o choque de inflação. Então, esse juro veio para baixo, tanto de 2 anos quanto 10 anos. Mas ele já voltou bastante. Tá? O entendimento nessas idas e vindas de tarifa é que, de fato, alguma coisa vai ficar, aquele baseline dos 10%, mas muitas regiões agora estão entrando em nível de negociação com os Estados Unidos, né? Principalmente a China, Japão, e então assim o que a gente imagina é que isso se estabilize de alguma maneira, ou seja, não cobre tanto
o preço em termos de crescimento, mas que a inflação não seja tão alta também. E o mercado tem respondido a isso. Então, você vê se vai e vem, né? Provavelmente os títulos de 10 anos aqui, as treasuries de 10 anos, elas já voltaram para patamares aqui muito próximos até um pouquinho acima antes do Liberation Day. Tá? Então, no primeiro momento, o mercado falou, ixi, a economia americana vai precisar de muito estímulo aqui para não entrar em crise, e agora ela falou assim, acho que a economia vai sofrer, mas nem tanto. Tá? Então, o mercado está mais ou menos nesse patamar. Tá? E aí, antes de falar de Europa, duas coisas que são bastante importantes. Né? Então, natural a gente esperar uma desaceleração global. Tá? Não tem jeito. Assim, o mundo todo vai exportar menos para os Estados Unidos. Demora até a rede de supply chain global se adaptar às novas regras. Demora para os empresários tomarem confiança novamente de montar as fábricas, onde que eu vou montar. Engraçado que você conversa com empresários gringos, eles não sabem nem assim, eu não estou fazendo nada, porque eu não sei quanto que meu produto vai ser tributado, eu não sei nem se eu vou ser competitivo ou não, quanto que eu vou ter que cobrar, se vai sobrar margem para mim ou não. Pega um grande atacadista, né, por exemplo, que exporta produto para os Estados Unidos, que já operam com margem super pequena. De repente, você tem tarifa que come sua margem inteira. Para ele, né, é um choque muito grande para o negócio. Então, está todo mundo nesse compasso de espera para poder entender isso, de fato, cobra preço de atividade. Então, desaceleração global a gente vai ter, tá, puxada pelos Estados Unidos. Isso não tem jeito. Agora, se a gente vai entrar numa crise mais pronunciada, já não é mais o nosso cenário base, e se isso acontecer, aí é ruim. Né? Aí, como o Eliezer falou, todos os ativos passam a se correlacionar para o lado negativo, né? Todos os ativos sofrendo, você tenta escapar por aqui, por ali, mas não, às vezes acaba não conseguindo. Tá? Não é nosso cenário base ainda, então alguma desaceleração com algum choque de inflação nos Estados Unidos, mas por enquanto tudo mais controlado. Tá? E para falar um pouco de Europa, a Europa está num momento muito particular também, uma agenda do Trump também tem relação com as questões geopolíticas, né? Em particular ali com o conflito da Rússia com a Ucrânia. Então, os Estados Unidos ele tinha sido o maior apoiador, o maior fomentador de recursos para a Ucrânia se manter na guerra contra a Rússia. Tá? Ao todo, aí, por volta de algo como 70, 80 bilhões de dólares, os Estados Unidos já forneceu, né, de ajuda, seja via equipamentos militares, seja via inteligência, seja via financiamento de armamento, uma série de coisas para a Ucrânia. Isso é mais do que a Europa como um todo. Tá? Os Estados Unidos vinha suplantando aqui a Ucrânia nesse conflito. E o Trump agora, uma das agendas dele também é resolver isso rápido, porque ele quer endereçar esse problema de déficit, né, de fiscal americano, que também tem por volta de 7,5% do PIB, em termos de déficit fiscal por ano. Uma das questões aqui com a tarifa é resolver isso, né, pela balança comercial. Né, eu coloco tarifa e vou ter menos, né, minha balança comercial vai ser um pouco menos deficitária. E outra coisa é a questão aqui desses dispêndios aqui com conflitos na Europa. Tá? De fato, ele não quer, ele quer sair desse problema. Só que isso cria um problema para a Europa, porque, de fato, sem a ajuda americana, sem esse financiamento dos Estados Unidos, quem vai ter que absorver isso é a Europa, e para eles é super importante porque eles estão lá, né? É o vizinho que tá em conflito. Né? Então, os Estados Unidos saindo, a Europa vai ter que fazer gastos com, né, desenvolvimento militar, com infraestrutura, uma série de coisas, e a Alemanha já tomou a frente disso e aprovou um pacote de gastos, né, com relação a isso. Então, eles aprovaram que tudo que eles gastarem acima de 1% do PIB com relação a esforços de militares, né, de defesa, vai ser desconsiderado das regras da União Europeia para efeito de déficit. Né? Ou seja, liberou aqui um espaço muito grande para gastos com defesa, e também eles aprovaram um pacote de 500 bilhões de euros para investimento em infraestrutura. Tá? Isso deve favorecer também a economia local. E, junto com a Alemanha, a Europa deve vir a reboque também. Né? Obviamente, isso não é da noite para o dia, mas aqui a gente pode imaginar que a Europa vai segurar um pouco mais essa queda no crescimento global, né? Por conta da questão das tarifas, muito aqui com gastos com infraestrutura e defesa. Tá? E aí a gente consegue ver aqui pelos títulos, né, aqui da Alemanha, que
né, depois do anúncio ali do pacote, né, de gastos, eles acabaram subindo aqui no patamar e, só como curiosidade, foi o maior movimento aqui desde a queda do Muro de Berlim, tá? Nos títulos aqui de soberanos da Alemanha. Tá? E aí, falando um pouco da Europa, né? A Europa já vinha com uma dificuldade de crescimento, né? Com alguma retomada aqui na parte de manufatura, mas com os indicadores antecedentes aqui muito próximo de estabilidade e manufatura em termos de contração, e a inflação já um pouco mais comportada daqui nos Estados Unidos. Tá? Então, a Europa já vinha com um problema de inflação ajustada e crescimento baixo. Né? Aí vem essa questão das tarifas que, né, empurra o crescimento global, inclusive da Europa, né, mais para baixo ainda. Um atenuante é essa questão de gastos aí com defesa e infraestrutura que eles vão fazer. Tá? E aí, só para não deixar de falar de China aqui, obviamente, quem vai também ter um preço muito grande em termos de atividade é a China, tá? Com as questões das tarifas. Então, antes do Liberation Day, né, eles traçaram as metas para 2025, falando em crescimento em cerca de 5%. Já não é mais possível que, na nossa visão, ele atingir esse crescimento, a não ser que façam estímulos muito extraordinários do ponto de vista de infraestrutura. Porque, com a queda de exportação, basicamente cessando o comércio bilateral entre os dois países, imagina o tamanho do impacto né, em termos de atividade chinesa se eu parar de exportar para os Estados Unidos, né, que é o maior importador aqui de produto chinês. É enorme, né? E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem muitos tiktokers, né, empresários chineses já postando fábricas paradas, né? Você faz pedidos de matéria-prima e equipamentos para poder produzir cada vez em mais larga escala, produtos mais baratos, com margem pequena, né? E agora você não tem para quem você exportar, né? Dado que a tarifa está em 145%. Então, tem muito negócio lá na China que está sofrendo bastante e vai precisar do governo chinês jogar muito estímulo na economia para o crescimento ficar próximo disso. Tá? Mas, mesmo assim, a gente acha que não chega em 5%. Deve chegar aí por volta de 4%, na melhor das hipóteses, tá? 4, 4,5%. E, obviamente, a China crescendo menos, a gente vê como o preço de commodities para baixo, o mundo crescendo mesmo, né? Então, vê preço de commodities para baixo, e isso afeta bastante o Brasil. Tá? Falando de Brasil, então, né? Como os colegas já colocaram aqui, a Cris colocou bem, né? Estamos aqui no ciclo, né? Muito próximo aqui do final do ciclo de alta, né? Por que nós estamos subindo os juros ainda? Porque a inflação corrente está descolada, está do topo da banda. E quando a gente faz uma quebra aqui do IPCA, a gente vê, de fato, a parte de serviços, que é o que preocupa mais o Banco Central, se estabilizando aqui em termos de próximo de 6%, né, da inflação. A parte de serviços é muito relevante no IPCA. E a meta é 3%. Então, se você tem uma parte muito relevante crescendo a 6%, é muito difícil você trazer o todo para a meta. Né? A parte de alimentos, que a gente viu aí no final do ano passado, principalmente, né? Dando um pulo. Né? Então, a parte de inflação de alimentos muito forte, agora dando uma recuada. E também a parte de industrializados. A parte de industrializados tem muito a ver com dólar, né? Com importação aqui de insumos para manufatura. Né? Então, podia ser muito pior com aquele dólar a 6,30, mas, de fato, desde lá do ano passado, a gente viu um incremento aqui nesse pedaço também. Então, assim, a foto não é bonita. Né? Quando a gente olha a foto hoje da inflação, ela não é bonita no Brasil. Tá? Como eu falei aqui, a parte de serviços, né? Crescendo aqui por volta de 5,5%. Né? Se a meta é 3%, é muito difícil com um pedaço tão relevante assim crescendo tanto. É isso aqui que o Banco Central mira com taxa de juros. Tá? E aí, quando a gente olha também os preços aqui no atacado, né, representado pelo IGPM contra o IPCA, a gente vê que ainda tem um pedaço aqui que ainda não foi para o varejo, né? Ainda não foi para o preço da prateleira. Teria um pedaço aqui para ser repassado ainda nesse sentido. Tá? Então, quando a gente olha a inflação corrente, ela de fato ainda está bastante alta, tá? E traz preocupação para o Banco Central. Por outro lado, a parte de expectativas, né? Depois de uma desancoragem bastante grande, né? Aqui pesquisa Focus para 2025, 2026, elas deram uma estabilizada aqui. Tá? Esse aqui, geralmente, é o primeiro momento
antes de a gente entrar num ciclo de corte, tá? Quando o mercado ele estabiliza aqui a expectativa da inflação, tá? Ela passa a se estabilizar, tudo bem desancorada, mas pelo menos ela deixa de se degradar ainda mais, tá? Então, pelo menos aqui, a expectativa de inflação acabou estabilizando na ponta, tá? E aí, quando a gente fala de atuação do Banco Central, né, no comunicado anterior, tá? Ele está ressaltando, obviamente, né, a questão aqui da elevada incerteza, e aí uma palavrinha aqui que deixou todo mundo mais animado para a renda fixa, que é a defasagem inerente ao ciclo de aperto monetário em curso. Tá? O que isso significa? Ele está falando o seguinte, tudo que eu fiz até agora ainda não teve efeito, né? Porque tem uma janela de defasagem para quando eu subo os juros e isso impactar a economia real. Mas vamos esperar para ver, porque acho que eu já fiz bastante e acho que isso aqui vai trazer algum impacto que a gente ainda não está vendo agora, mas vai ver. Tá? Geralmente, quando o Banco Central coloca isso nos seus textos, no seu comunicado, é que ele está muito próximo do fim de ciclo, tá? De alta, quando a gente olha historicamente aqui como o Banco Central se comunica. Tá? E ele não está dizendo que parou, ele simplesmente está antecipando um ajuste de menor magnitude aqui para a próxima reunião, que a gente acha que está meio dividido entre 0,25 e 50, a gente acha que ainda dá 0,50, tá? E não sinaliza nada para as próximas. Tá? E aí na ata, ele reforça isso, né? Que ele está desacelerando e não está pausando o ciclo. Porque se ele fala já que ele já pausou, o mercado já fala, agora ele já terminou, então o próximo passo é cortar juros, certo? E aí as curvas longas começam a ceder, e aí talvez o efeito esperado que ele tem, né, de política monetária não seja tão grande, né, porque o mercado já está antecipando um ciclo de corte, então ele tem que lidar muito bem com as palavras aqui, para não levar o mercado já a precificar aqui um novo ciclo de corte. Tá? A atividade econômica no Brasil segue bastante forte, né? Desemprego nas mínimas, aqui, a CAGED, criação de emprego, é bastante sólido. E aí, então, por que a gente acha que a renda fixa agora, nesse momento, estamos num momento especial aqui do Brasil? Né? Primeiro, a confiança, quando a gente olha aqui, confiança do consumidor, ele também começou a apresentar alguma piora em janeiro e fevereiro com estabilidade em março. Isso aqui correlaciona com a atividade econômica, tá? Confiança do consumidor. Obviamente, se você tem menos confiança para consumir, para viajar, você acaba, né, poupando mais e a economia cresce menos, tá? Isso é natural. Então, aqui tem uma correlação alta, tá? Preço de commodities, como eu falei, o mundo crescendo menos e a China, principalmente, crescendo menos, natural a gente vê preço de commodities para baixo. De novo, preço de commodities para baixo é menos PIB brasileiro, tá? Um grande exportador de commodities, também correlaciona bastante forte aqui com nossa atividade econômica, preço de commodities, tá? E, por fim, o que o Banco Central já falou, o que foi feito até agora em termos de aperto monetário, né? Então, quando a gente olha aqui, o juro real, tá, na economia brasileira, ele está, de fato, nas máximas, tá? Máximas históricas aqui. Quando a gente olha essa curva azul, que é basicamente o juro pré-fixado menos a inflação esperada pelo Focus, a gente está por volta de 10%. Tá? E quando a gente olha também o juro real que está embutido numa NTN-B, ele está também aí próximo, né, 7,5%, 8%, também aqui num patamar bastante elevado. A última vez que a gente viu um cenário como esse foi lá na crise de 2015, né, 2015, 2016, onde, de fato, a gente teve uma desaceleração muito grande da atividade econômica, tá, por 2 anos seguidos, e, obviamente, a inflação também acompanhou esse movimento. Tá? Então, nunca a gente viu na economia brasileira, tá, um juro real tão alto e ele não fazer o papel de desacelerar a economia e, por consequência, desacelerar a inflação. Vamos lembrar que lá em 2015, o Banco Central tinha duplo problema, né? Porque tinha, na época, um congelamento de preços, né, administrados, energia, combustíveis, uma série de coisas que é relevante no IPCA, e o governo vinha subsidiando, né, para evitar o aumento desses preços. Então, você tinha, de certa forma, uma inflação meio camuflada, a inflação real era para ser mais alta do que era, e, mesmo assim, em níveis elevados, o que trouxe um problema para o Banco Central, porque estou com inflação alta, crise de confiança, a atividade está desacelerando, mas eu não posso cortar juros, eu preciso manter isso aqui porque a inflação ainda está bastante alta. Nesse momento que a gente está vivendo agora,
é um pouco diferente, tá? Por mais que a gente esteja em inflação corrente, de certa forma desancorada no topo das bandas, a gente tem um ambiente global de desaceleração, como eu comentei, né? Um empurrãozinho aqui que o Trump deu para uma desaceleração global, ou seja, a gente vai ter uma atividade econômica brasileira, de fato, caminhando aqui para um arrefecimento, e isso deve ajudar o Banco Central a poder terminar esse ciclo de alta mais cedo e começar a cortar mais cedo, tá? A gente já acha que ele já começa a cortar no final deste ano. Então, aqui a projeção da Itaú Asset, tá? Para esse ano, um PIB um pouquinho maior aqui do que a Cris mostrou ali da Sicredi, né, a colega mostrou, 2,30, e para o ano que vem, uma desaceleração um pouco maior de 1,5. Tá? Obviamente, a gente tem aqui um desafio fiscal no Brasil. Tá? Geralmente a gente... quem ainda aposta, né, contra no sentido de preço dos ativos, né, de juro mais alto, por conta da questão fiscal, né, que de fato exige um prêmio de risco, né, uns juros em patamar um pouco mais alto aqui no Brasil, mas a gente acha que aqui as condições estão postas aqui para, de fato, a gente ter essa desaceleração e o Banco Central poder cortar juros. Tá? E aí, só trazendo um pouco de historinha, né, essa aqui era a curva termo no final do ano passado, tá, dia 30 de dezembro, como que o mercado precificava a trajetória de juros. E no dia 8 de abril, depois ali do Liberation Day, depois de entender um pouco, absorver toda essa questão de arrefecimento global, de menos crescimento global, uma série de coisas, como que o mercado já percebe aqui a trajetória de juros. Tá? Então, de fato, o que foi feito até agora de política monetária, mais esse choque global de desaceleração por questões aí de tarifas, acabou, né, ajudando aqui o Banco Central a parar mais cedo e iniciar o ciclo de corte. Tá? Depois o meu colega Luan vai falar um pouco mais no micro, mas é por isso que a gente acha que os juros que estão aqui em patamares super altos historicamente, agora abre uma janela bastante atrativa aqui para você aplicar esse juro, seja juro né, nominal como o IRFM, seja juro real como o IMAB. Nossa expectativa é que vão trazer ganhos importantes aqui, olhando para frente, tá? Na renda fixa aqui no Brasil. E aí, só a nossa tabelinha de projeção aqui, que eu já comentei um pouco. Tá? Só para falar um pouco de taxa de juros, a gente acha, então, que agora nós estamos em 14,25, o Banco Central deve dar uma de 50, então esse juro ele vai para a máxima de 14,75, e no final do ano ele já começa a corta de 25, então já cai para 14,5, e o ano que vem 12,75. Tá? Então, acho que esse momento de inflexão que a gente está vivendo, tá, gente? Então, o ambiente global e as condições que foram feitas até agora no Brasil, acho que ajudam aqui a boa performance, olhando daqui para frente, da renda fixa, seja juro nominal, seja juro real. Tá? Obrigado. Som, alô? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Última palestra, cansados, está acabando. Vamos lá, então, gente, obrigado por estarem aqui. O que a gente combinou aqui, a Cris traria algo mais conceitual, Fernando falaria mais do macro, e eu vou falar um pouco mais do micro. Vou tentar focar bastante em alocação, bem direto, tá? Então, temos aqui 17 minutos faltando, farei em 13,5, pode ser? Valendo. A Cris trouxe aqui um quadro mostrando o que entregou meta atuarial em 2024. Deixa eu só fazer uma pergunta para começar aqui. Quem entregou meta em 2024? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Tiagão. Bateu mesmo, Tiago? Mente. 6, 7. Aqui. Por isso que eu te perguntei antes, para não expor. Gente, foi um ano bem complicado, tá? E aí, basicamente, por quê? Se a gente olhar o que entregou meta, e eu coloco ali a meta IPCA mais 5,10, o teto, a nossa colega trouxe IPCA mais 6, mas basicamente, bolsa lá de fora mais o dólar e o bom e velho CDI. Por que nada entregou meta? IRFM, IMAB, nossa bolsa. Basicamente, o mercado esperava que a Selic ia cair bastante, 8%, 9%. A Selic não caiu, a expectativa futura de juros começou a subir e, na verdade, a Selic subiu e estamos num ciclo de alta de juros.
E aí tem aquela regrinha básica. Juros para cima, eu quero tomar menos risco. Juros para baixo, eu quero tomar mais risco. Mas aí o Fernando colocou uma coisa importantíssima. Se a gente esperar o ciclo de corte de juros para eu me posicionar num pré-fixado, eu perco o bonde. Mas assim também, eu preciso correr muito risco. Lá no ano passado, no começo do ano, qual que era o discurso? Gente, Selic vai cair para caramba, vamos alongar a carteira. Vamos... Alô? Alô? Voltou? Voltou. Apertei. Foi? Me perdi. Não, vamos lá. O discurso era alongar carteira. E a gente tinha esse discurso também. Por quê? Porque era um cenário de ciclo de corte. E não aconteceu o que a gente esperava, o que o mercado esperava, e por isso que os ativos foram prejudicados. E o que a gente tem hoje para falar? Tá, Luan, e o discurso desse ano, o que a gente aloca, o que a Caixa Asset tem utilizado? Estamos no fim do ciclo de alta de juros. Concordamos aqui com o que o Fernando trouxe. A expectativa dele é um pouco mais baixa do que a nossa, a gente acredita em 15,25, mas independente disso, estamos num ciclo ainda de alta, finalizando, aí estabiliza e depois volta a cair. E aí, a gente utilizou desde o final do ano passado, desde que, na verdade, entendemos que... Alô? Estão me expulsando, hein? Alô, alô, alô? E desde que nós da Caixa Asset entendemos que estávamos no ciclo de alta de juros, qual que era o discurso? Vamos trabalhar com uma trilogia. E aí eu trago aqui. Qual que é a trilogia? Primeiro ponto. NTNBs continuam batendo meta atuarial. Na verdade, elas chegaram a pagar agora IPCA mais 8, IPCA mais 7 alto, IPCA mais 9. Então, se eu tenho esse ativo pagando acima de meta, é o mais natural olhar para ele. Concordo. Uns compram títulos públicos, outros compram fundo de vértice, independente. Aproveitar esse movimento, só que a maioria aqui já fez essa lição de casa. Quem tinha que comprar título já está comprando, quem tinha que comprar vértice já está comprando. Então, a primeira parte da trilogia da renda fixa que a gente vinha falando era a NTNB. Segunda parte, bom e velho CDI. CDI bateu meta, vai continuar batendo, só que o CDI eu tenho que olhar no curto prazo. Em dado momento ele para de bater meta. CDI não é uma estratégia pós-fixada, não é uma estratégia de fato que os RPPs... Mas assim, gente, é o menor grau de risco que vai entregar a meta. Vocês são cobrados pelo ano, embora a gente está falando de dinheiro de longo prazo, de aposentados. Bacana. E aí, por fim, o nosso discurso era, se eu for tomar algum risco, que tome no IMAB 5. Eu não quero correr muito risco país, IMAB 5+, IMAB, alongar carteira. Então, era essa a trilogia. E na nossa visão, ela está valendo ainda? Está valendo. E aí o que acontece? Vira o ano, e o que está entregando meta? Tudo menos a trilogia. Não, a NTNB está batendo, mas assim, ó, CDI não está entregando meta, o pós-fixado. O IMAB 5 também não está entregando meta. Pô, a trilogia estava errada, a Caixa Asset errou, o mercado errou, muita gente usando esse discurso. Na verdade, não, gente. Pós-fixado tende a bater meta esse ano, muito provável. É que o IPCA do começo do ano, sazonalmente, é maior. Mas, enfim, eu acho que a pergunta-chave é, eu tenho oportunidades no mercado? Muita oportunidade. Provavelmente teremos ainda um ano de renda fixa. Na nossa carteira sugerida lá, a gente trabalha com mais de 80% em renda fixa. Certo, errado, críticas ou não, a gente trabalha. Vou fazer aqui um exercício, mas enfim, eu só quero adiantar que a nossa trilogia, nossa visão não está errada, tende a entregar meta, então eu garanto no longo prazo com títulos públicos ou com vértice, eu trabalho no curto prazo com CDI, IMAB 5 protege de inflação controlada, mas eu tenho outras oportunidades para ficar de olho. Bacana. Tinha uma imagem aqui da curva de juros, mas qual que é o exercício que eu quero fazer? Aqui é o movimento da curva de juros, precificação futura de juros, quanto que o mercado acha justo negociar os ativos pré-fixados, Selic no futuro, mais prêmio de risco. Desde 25 desse ano até 35. IRFM1, IRFM e IRFM1+. O mercado está me falando, e ali tem um balanço falando assim, ó, como é que o mercado estava precificando em fevereiro e em março. O mercado está falando que o Selic vai ficar 14 alguma coisa, 13 alto, até 2035.
eu acho que o país quebra. Isso significa que eu tenho oportunidade no pré-fixado? Tenho. Mas a pergunta do momento é, vale a pena eu correr muito risco? Vale a pena? Um bom ponto de partida que eu sempre falo para os comitês, e a gente usa muito lá na Caixa Asset, vamos discutir. Tem oportunidade? Tem. Mas, pô, e se balançar? E se continuar esse embrólio lá fora? E a gente está falando de endividamento do país, juros mais altos, a ponta longa da curva, o juros estrutural pode? Pode. Mas vamos fazer um exercício. Aqui tem as projeções parecidas. Acho que o mercado caminha muito próximo. Na nossa projeção aqui da Caixa Asset, eu vou destacar para esse primeiro exercício IPCA e Selic. IPCA projetado para esse ano 5,84. Vamos chutar alto? 6. A meta atuarial de vocês, IPCA mais 5. Vocês vão ter que entregar em torno de 11. Selic, na nossa visão, 15,25. Na visão do Itaú Asset, 14 alto, 14,75, indo para 14,5. O Sicredi, 15. Tá, 15 alto, 14 alto, 15. Vocês precisam entregar 11. Vai bater meta? Vai. E ano que vem? 12,75, a gente está próximo do Itaú, Sicredi também, mas vai entregar meta? Vai. Eu não posso desconsiderar isso. Pô, Luan, então eu vou colocar todo o meu dinheiro em pós-fixado. Se eu quiser bater meta nesse ano e no ano que vem, beleza. Mas o RPPS precisa pensar no longo prazo. Eu posso perder uma janela de oportunidade, como se vocês forem pensar nesse comecinho de ano, ela já rolou um pouco. Os IMASBs entregando, os IRFMs, por quê? Porque a expectativa futura de juros tende a ceder, que foi isso que o Fernando trouxe. Então, para concluir aqui, gente, para abrir para perguntas, não me estender, a trilogia está errada, na nossa visão não, na nossa visão ela continua, então eu olho se eu tenho na minha carteira NTNB, Vértice, IMAB 5 e pós-fixado, eu carrego bastante aqui, e aí eu vou trazer algumas opções para ter um ganho adicional. A primeira delas, foi citado o crédito privado. Na classe de pós-fixado, eu posso estar num fundo que me entrega 101, 102, 102,5, 103, tudo parecido, tudo muito igual. Posso ter fundos que me entregam 106, 107, só que eu tenho opções que me entregam 130, 125, mas para isso eu preciso adicionar algum risco, que a Cris comentou. E no caso aqui, crédito privado, foi o queridinho do ano passado. Por que foi o queridinho do ano passado? Se a gente pegar 2024, foi um ano excepcional para crédito. Basicamente, a gente viu uma captação nesses fundos de crédito, essa classe captou muito dinheiro, e aí os gestores recebem o dinheiro, no fundo eu tenho que fazer o quê? Comprar crédito. Eu vou comprar crédito. A gente viu um fechamento de spread, que a gente fala de forma mais técnica, muito grande em 2024, e aí no finalzinho, lá em dezembro, abriu para caramba. Mas, enfim, quando a gente está num fundo de crédito privado, ou num ativo de crédito privado, eu ganho dinheiro de duas formas. Uma, com o carrego do papel que a gente fala. Então, o gestor vai comprar lá CDI mais 2, CDI mais meio, CDI mais 1, sem ter alguma coisa do CDI, enfim. Vou ter um ganho adicional e com o balanço desse spread, da negociação do secundário. Enfim, o que acontece? Deu muito dinheiro em 2024. Tá? Provavelmente, na nossa visão, 2025 não vai dar tanto dinheiro igual 2024. Mas é uma classe que a gente gosta? Sim, gostamos. Então, a parcela do pós-fixado da trilogia que eu falei para vocês, eu coloco a maior parte lá no meu fundo de 101, 102, 103% do CDI e separo uma parte. O artigo 75B está ali para isso. Eu separo uma parte para crédito privado para ter um ganho adicional. Bacana. E 2025, como é que a gente acha que vai ser a captação? Positiva. Selic alta ainda, atrai dinheiro para o pós-fixado. A nossa posição se a gente olhar o medo de um fundo de crédito privado, além do default, claro, abertura de spread, ele tomar... O fundo de crédito privado tem a marcação a mercado devagar. Você não sente muito, quando sente, toma uma paulada. Tipo Americanas, exato, que acontece no mercado, enfim. O que a gente viu foi uma abertura de spread grande, e aí ele veio fechando nesse começo de ano, mas ele ainda está em patamar que dá para fechar mais. Essa é a ideia. Resumo da ópera, tá, gente? A gente acredita que na trilogia da parte do pós-fixado podemos usar fundos de crédito privado para ter ganhos adicionais, lá em torno de 5%. Tem espaço para fechar spread, sim, embora não está tão claro igual 2024. Pode ter um balanço maior.
pode ter um ganho inferior. Se eu pegar a lâmina do fundo que me entregou 130, 120, provavelmente vai entregar um pouco menos. Por isso que a gente não tem que olhar lâmina, retorno passado, a gente precisa olhar sempre a parte, as projeções, a perspectiva do fundo, e para isso que a gente está aqui. Mas, enfim, a gente gosta dessa classe. Então, pós-fixado, IMA B5 e a NTNB, no pós-fixado eu consigo calibrar um pouco com crédito privado. E aí eu encerro minha fala aqui, para não ficar muito cansativo, para abrir para perguntas. Dessa trilogia, nós da Caixa Asset começamos a discutir já no mês passado, tem mais um livrinho surgindo ali, o pré-fixado de novo, assim como o Fernando comentou. Nos fundos ativos, que os gestores podem tomar um pouco mais de risco para ter ganhos adicionais, provavelmente eles usam lá ou inflação ou pré-fixado, a gente já começou a usar pré-fixado. Alocar, por quê? Porque a gente acredita que a Selic vai estar lá em 2000, daqui 2 anos, em 14, 15. O mercado está precificando 14 em alguma coisa. A gente acredita que vai estar 12, 11. Então tem espaço também. Mas veja que eu pus um livrinho menor ali, porque o nosso discurso, o nosso viés é o seguinte. Eu posso colocar o pezinho em risco. Eu não preciso, mas eu posso começar. Gente, é isso. Espero não ter me alongado, sido objetivo. Eliezer, me deixa mentir que eu te atendo. Legal. Foram muito boas as palestras aqui, né, pessoal? Bem, fica um pouco claro, imagino que ficou claro para todos nós aqui, que quando a gente não tem muita certeza, né, que é o momento que a gente está vivendo agora, muito nebuloso, talvez a melhor estratégia é a diversificação, né? Lá em Barueri, a gente aloca muito fortemente nas Bs, né? Cerca de 88% do nosso patrimônio estão nas Bs e marcado na curva, né? Mas muitos RPPS acabam alocando nos fundos de vértice ou até mesmo nos fundos do artigo 71B, que não é vértice, né? IMA B5, IMA B5+, e RFM1. A gente observou aí que o RFM1+, poxa vida, já entregou um pouco mais de 6%, né? Entregou bastante prêmio, né? E como o Luan comentou, né, o CDI, ok, está batendo meta hoje, mas e amanhã? E o ano que vem? E aí você pode perder o bonde, né? Você vai comprar um ativo bem... Quando a política monetária começa a ser mais frouxa, o IMA B5+, IDKA, tudo já formou seu preço. Então, talvez uma estratégia importante aí é diversificar um pouquinho em cada uma, porque se tiver fechamento de curva, o CDI vai cair, não vai pagar a meta, mas você tem ali o RFM1+, o IDKA, que deve contrapor e devolver um pouco mais, né? O CDI, nesse trimestre, a inflação de fevereiro foi pesada, né? 1,31%, mas, em geral, junho, julho, agosto, às vezes ocorre até deflação. Então, existe ainda um pouco de esperança, né? Bem, pessoal, queria abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Lá no fundo, lá, ó. Duas, né? Ficou com vergonha. Duas, na verdade. Vocês desculpem também se a pergunta for meio... né? Mas, enfim. Uma eu queria fazer para o Fernando, primeiro, que ele estava falando da economia no geral do mundo, falou da China e tudo mais. A minha dúvida é a seguinte, eu, pessoalmente, eu vejo a questão da inflação, principalmente no Brasil, vendo a questão macroeconômica da seguinte forma. Eu vejo que a inflação de alimentos no Brasil tende a subir por conta dessa guerra comercial, que provavelmente muita gente vai parar de comprar dos Estados Unidos, e a China precisa comer, e os outros países também precisam, e a nossa indústria, principalmente de alimentos, aqui é o celeiro do mundo, né? Então, provavelmente, muita coisa vai para fora e tende a subir a inflação de alimentos. E eu vejo também que pode acabar inundando o mercado brasileiro de produtos manufaturados da China, barateando também o preço daqui e diminuindo a nossa produtividade. Então, a minha dúvida é, nesse sentido, digamos que a inflação de alimentos suba bastante, aconteça esse cenário que eu estou pensando, que eu nem sei se faz sentido, na verdade, você vai me dizer.
Mas será que a inflação vai cair tanto assim, que nem foi mencionado, né? E a taxa de juros também, entendeu? Como está sendo projetado. E a outra pergunta, que seria para o rapaz da Caixa também, que é o seguinte, no cenário que a gente está vendo de inflação alta e de risco de títulos públicos, por exemplo, muito altos, né? A gente vê hoje pagando IPCA mais 8, a curto prazo, a 2029, por exemplo. O DI pagando bem também, outras coisas. Será que hoje não seria um risco desnecessário até a gente correr para a parte de letras de títulos privados, por exemplo? Obrigado pela pergunta. Como é que você chama mesmo? Everton. Você já perguntou e já respondeu. Concordo totalmente com o que você falou. Tá? A gente vai ter uma queda de braço, de fato, aqui, por esses dois vetores que você falou. A gente vai aumentar a exportação de alimentos para a China. Isso deve trazer alguma pressão de preços aqui interno também, né? Porque soja, carne, principalmente por soja e carne, a China vai deixar de comprar dos Estados Unidos, vai passar a comprar de outros lugares, né? A gente vai ser impactado de forma positiva por isso, deve trazer uma pressão para cima também. Agora, por outro lado, você também já colocou bem, assim, a quantidade de produtos baratos que a China exportava para os Estados Unidos, ela vai ter que ser absorvida pelo resto do mundo. Tá? Alguma parte disso vai vir aqui para o Brasil, não tem jeito. Tá? Então, de fato, o que a gente vê é a China exportando deflação para o resto do mundo em termos de produtos. Eles vão se reinventar lá, eles vão reduzir ainda mais as margens, vão produzir ainda mais escala, vão, de alguma forma, e vai começar a chegar produto bastante barato aqui, e vai, de fato, trazer essa parte de produtos de manufatura, uma pressão para baixo aqui no nosso índice de amplo de inflação. Então, vai ser uma queda de braço. Só que, além disso, como eu falei, assim, tem a questão de commodities como um todo para baixo, por conta de baixo crescimento global. Pega, por exemplo, a parte de combustíveis, né? Você vê o próprio petróleo, o Brent, aí estava negociando a $70, caiu para baixo de 60, agora já está um pouquinho assim. Então, hoje a gente já tem uma defasagem da gasolina em torno de 5% a 10%, que a Petrobras poderia fazer um reajuste para baixo. Só isso daí já dá uns 30, 40 basis points aqui de IPCA para baixo. Tá? Obviamente está esperando, porque o ambiente é muito volátil, então não quer baixar para depois ter que subir de novo. Mas você tem aí, de certa forma, algum arrefecimento da parte de combustíveis que é super impactante no IPCA para baixo. Tirando essa questão de produtos aí que a China vai exportar para o resto do mundo como um todo. Então, commodities para baixo, produtos chineses para baixo. E a questão do juro real, né? A economia é muito apertada por aqui. Não, assim, na nossa visão, não tem jeito de não desacelerar. E a gente não está dizendo que a inflação vai caminhar rapidamente para a meta, não é isso, mas ela não vai ser o que a gente achava que ela seria no final, né, em meados do final do ano passado, que o mercado projetava aí na curva algo como 6,5% até 7%. Né? Hoje parece loucura isso, a gente acha que vai ser a inflação mais por volta de 5%, 5,5%, por conta de todas essas forças. E o que importa da inflação não é nem a inflação em si, mas qual que vai ser a reação do Banco Central olhando tudo isso, né? E na nossa visão, o Banco Central, que já está com uma vontade de parar, a gente vê pelo comunicado, né? Eles soltaram no mês passado, acho que foi no mês passado, no final do mês passado, o relatório de inflação, onde a gente, na nossa leitura, foi super dovish, né? Ou seja, já indicando o Banco Central parando mais cedo de cortar, de subir juros e cortando mais cedo, porque eles trazem a projeção da inflação para 2027 em torno de 3,2%. 3,2% de projeção no horizonte relevante do Banco Central foi quando ele começou a cortar juro da última vez, no último ciclo. Que estava em 3,75%, ele começou a cortar exatamente com essa projeção, de 3,2%. Ele mostrou de novo agora, obviamente é uma janela móvel, né? Ele pondera todos os efeitos, usa ali o cenário de referência, uma série de coisas, e mostrou pareceu um 3,2% para a inflação lá em 2027. Então, assim, o Banco Central com vontade de cortar, mostrando isso tanto na fala quanto nas projeções, com o mundo desacelerando, commodities para baixo, que deve trazer uma desaceleração para o Brasil também. O juro
que já está num patamar altíssimo aqui, né? Tem de fato essa defasagem, a gente ainda não viu muito, mas a gente vai ver ainda o efeito na economia desse juro mais alto. Tem algumas coisas que driblam, né? Minha Casa Minha Vida para quem ganha de 8 a 12 mil reais, isso é um pouco do drible nessa taxa de juros. Programa Pé de Meia, Auxílio Gás, nem estou questionando aqui o mérito dos programas, mas isso são formas de subsidiar esse juro mais alto. Em algum momento isso né, acaba não compensando o tamanho do aperto que a gente está na economia. Então, invariavelmente, a gente acha que vai desacelerar sim, tá? Por mais que a gente possa exportar um pouco mais para a China, isso deve trazer, de fato, alguma pressão aqui na ponta de alimentos, carne, soja, alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente olha todos os vetores, a gente acha que o movimento dos juros é para baixo. Tá? É muito próximo do pico, salvo algum estresse, algum evento global, a gente acha que do movimento da onde a gente está hoje, nesse patamar, é para baixo. O quão rápido para baixo vai ser, de fato, o quanto que os Estados Unidos vai desacelerar e o quanto que de impacto na atividade global esse choque de tarifas vai dar. Tá? Mas a gente acha que tem um movimento claro daqui para frente para esses índices pré-fixados, seja juro real, juro nominal, né, o pré ou as Bs, de performarem bem daqui para frente. Qual que é seu nome mesmo? Desculpa. Everton. Everton, obrigado pela pergunta. Concordo contigo, tá? Eu acho que a sua pergunta teve um viés de falar, para que eu vou tomar risco? Eu acho que... E assim, não sei se ficou claro aqui na apresentação, mas é justamente isso que eu quis trazer. Você viu que a trilogia estava grande ali, o pré-fixado estava menorzinho. A parcela do fundo de crédito privado que eu trouxe, a própria legislação, ela permite o 75B lá, 5%. Não sei que você compre direto, mas enfim, é justamente essa a nossa cabeça. Eu acho que o desafio hoje é o seguinte, eu tenho algo, eu não preciso correr risco para ter um retorno, só que eu posso colocar todos os ovos na mesma cesta, aquela história lá, eu vou colocar tudo em CDI ou tudo em NTNB, vou travar todo o meu patrimônio. Não posso fazer isso. Entendeu? Tem uns que podem mais, menos, depende da realidade. Mas, assim, a gente concorda. E por isso que, na nossa visão, não precisa tomar muito risco nesse momento. Até para a parcela de renda variável, a gente está muito lá nas nossas carteiras sugeridas com renda fixa. E muito em pós-fixado, muito em NTNB, em vértice. Mas, assim, separar um recurso, por quê? Porque eu posso olhar lá na frente, quando começar a se discutir, quando o mercado começar a discutir assim, ó, Banco Central vai começar a cortar juros. Já foi. Então, a mensagem foi, eu fico mais alocado em algo muito conservador, tranquilo, garanto minha meta lá, mas assim, gente, eu preciso ter uma diversificação na carteira. Não é porque nesse momento a renda fixa está mais atrativa que eu vou ter 0% de Bolsa Brasil, 0% do exterior. O BDR está caindo agora, choveu de resgate lá para a gente. Poxa, porque exterior, ele foi muito bem ano passado, eu posso fazer ajustes, eu posso fazer reduções, mas toma cuidado para atuar de forma linear. A CDI está batendo meta, eu vou para a CDI. A Bolsa Americana está indo agora, vou tudo que dá para a Bolsa Americana. Eu acho que, eu concordo com a tua visão, não precisa correr muito risco, a gente não quer correr muito risco, mas tem oportunidades, dá para eu alocar um pouco. Pô, deixar 5% da minha carteira em pré-fixado, não é muito. Como o Eliezer falou, em dado momento CDI para de bater meta, eu já estou alocado. Deixar um pouco em uma B5, uma B é muito aderente à carteira do RPPS, esses índices de inflação. A meta de vocês é IPCA mais algo. Pô, ter dinheiro no exterior, eu preciso sair do risco Brasil um pouco. Mas nesse momento, carreguem algo com pouco risco. Concordo contigo, se essa foi a sua ideia, que na minha leitura da sua pergunta tinha esse viés mais conservador. Bom, pessoal, o tema renda fixa é um tema que a gente pode ficar discutindo aqui muito tempo, mas infelizmente já se esgotou, né? Então, queria, em nome da APREPEM, agradecer aqui a presença de todos os nossos palestrantes e trazer aqui um regalo para vocês. Obrigado, pessoal.